Capítulo 10. Os dois irmãos. No dia marcado para a chegada dos hóspedes que vinham de Roma, a maior animação reinava na casa de Semprônios. Sob a vigilância da velha governanta, os escravos davam os últimos retoques nos quartos reservados para os viajantes. Enfeitavam o triclínio com flores e arrumavam as mesas para o festim de boas-vindas. Quase uma hora antes, Caius Lucílius, na companhia de Cláudio, se dirigira para o porto, levando uma liteira, um carro, jumentos e serviçais destinados a receber e transportar as bagagens. Sozinho, o dono da casa parecia estranho a esses alegres preparativos. Após um agitado passeio pelo pequeno terraço contíguo ao seu quarto, Semprônios debruçara-se à balaustrada. Sua expressão preocupada, suas sobrancelhas franzidas e a contração dura e amarga de seus lábios provavam que seus pensamentos estavam longe de serem agradáveis. Ele ia, então, rever seu filho Nero, aquele filho exilado havia 24 anos do teto paterno, que crescera longe dele e se tornara um estranho e de cujos traços ele nem conseguia lembrar. Já se arrependia de ter concordado com aquele encontro, cuja expectativa fizera renascer todas as lembranças de um passado longínquo, e à medida que as cenas e as emoções, havia muito tempo esquecidas, desenrolavam-se diante de sua retina espiritual, as rugas de sua testa se aprofundavam e sombrios reflexos entristeciam seu olhar. Terríveis tinham sido as cenas entre Semprônios e seu pai, entre parênteses, violento, duro e tirânico como ele mesmo, quando o obrigara a renunciar a uma mulher amada para casar-se com Júlia, filha de um companheiro de armas, que morrera para lhe salvar a vida e a quem jurara fazer dela sua nora. Drusus, 10 anos mais moço que seu irmão, era, então, um menino de 14 anos e não podia ser um pretendente. De resto, a vontade irredutível do velho soldado escolhera seu primogênito para saldar aquela dívida de honra. Foram em vão as súplicas do rapaz à própria Júlia para que desistisse do casamento e escolhesse outro marido em troca de um dote considerável. Fosse porque a jovem, durante sua permanência na casa dele, afeiçoara-se a Semprônios, fosse porque ela ambicionasse aquele brilhante partido. O fato é que sempre se recusou a se opor à vontade do velho Antônios Balbus. Finalmente, cansado e vencido pelas lágrimas e súplicas de Fábia, Semprônios cedeu, mas com o coração cheio de rancor. Naquele instante, ele revia com uma triste lucidez um momento difícil em que, fervendo de ódio e de impotente raiva, se ligara àquela mulher detestada. Os 3 filhos que ela lhe deu foram-lhe odiosos desde seu nascimento. Sempre que possível, evitou vê-los, e quando Júlia morreu, após 9 anos de inferno conjugal, o primeiro pensamento de Semprônios foi para Lívia, a noiva que, apesar de abandonada, permanecera fiel a ele. Daquela vez, ele já era senhor de sua vontade. Seu pai morrera e Lívia consentira, de bom grado, a reatar os laços rompidos pela violência. A única condição que lhe impôs foi a de afastar da casa, antes que para lá ela se mudasse, os filhos de sua rival, entre parênteses, 2 meninos de 4 e 8 anos, respectivamente, e uma menina de 6. Semprônios aqueceu sem dificuldades a esse desejo de sua futura esposa e comunicou a Fábia a decisão de mandar as crianças viverem em uma propriedade afastada, para lá serem criadas. A nobre matrona meneou a cabeça em sinal de desaprovação e respondeu tristemente: Não posso impedir-te, meu filho, de afastar as crianças, mas para poupá-las de uma dura existência entre um pai irritado e uma nova mãe que nutre por elas uma aversão pré-concebida, eu as acompanharei à propriedade perto de Capua, onde mora minha irmã desde que enviuvou, e, com a ajuda dela, eu os criarei. Nota: Capua, antiga colônia do Império Romano, depois é destruída pelos árabes em 841 d.C.,
Seus moradores se mudaram para a região de Casilinum e fundaram a moderna Capua. Lembra-te apenas que esse ato cruel contra seres frágeis que não têm culpa por terem nascido de uma mulher mal amada causar-te-á, no futuro, remorsos e situações difíceis. Essas crianças crescerão e verão em ti não um pai, mas um inimigo. Exigir de ti o exílio dessas pobres crianças é cruel e egoísta e não trará felicidade e alívio. Fábia partiu então com os banidos, e Lívia, orgulhosa e feliz, instalou-se na casa do seu marido, que não poupava esforços para demonstrar-lhe seu amor e o reconhecimento que ele sentia por sua longa fidelidade. Desse amor tenaz e egoísta nasceu Caius Lucílius. Sua vinda a este mundo foi aclamada como uma graça dos deuses. E na mesma proporção em que Semprônios era frio e indiferente por tudo que dizia respeito aos filhos de seu primeiro casamento, ele se afeiçoava ao filho mais novo, cercando-o de uma ternura apaixonada, da qual poderíamos julgar incapaz esse homem duro e violento. Entretanto, aquela maternidade tardia fora fatal a Lívia. Nunca se recuperou do parto e, um ano após o nascimento de Caius, sua saúde tornou-se tão frágil que Semprônios escreveu à mãe, rogando-lhe que voltasse para ajudá-la a cuidar do filho e dirigir a casa, que exigia imperiosamente a presença de uma senhoria. Fábia não pôde resistir a esse apelo e, deixando as 3 crianças aos cuidados de sua irmã, viajou a Herculano. Quando, pela primeira vez, viu seu último neto e a alegre criaturinha, longe de sentir medo dela, estendeu-lhe os braços sorrindo, seu coração foi cativado e também devotou a Caius uma afeição ilimitada. Lívia ainda definhou por quase 14 meses e faleceu após 4 anos de casamento, deixando seu marido desesperado. Foi necessária toda a influência da doce e paciente Fábia para acalmá-lo e, paulatinamente, a afeição pelo filho, herança da mulher amada, trouxe-o de volta à vida. Caius Lucílius cresceu belo como um deus, espirituoso e amoroso, mas violento e determinado como seu pai, que rivalizava com Fábia para mimá-lo e atender a todos os seus caprichos. Os filhos do primeiro casamento foram, então, ainda mais negligenciados. Provendo fartamente suas necessidades materiais, Semprônios nunca desejou revê-los, e o ódio que eles lhe inspiravam outrora se transformou em completa indiferença. Assim, quando soube que sua filha, Semprônia, mal completara 16 anos, fugira com o liberto de seu pai, levando consigo todo o ouro e todas as joias que pôde carregar, apenas seu orgulho foi ferido. Fora de si, proibiu qualquer tentativa para reencontrar a Liviana, bem como que seu nome fosse pronunciado diante dele. A irmã de Fábia, mulher boa, embora fraca, adoeceu de tristeza, e Drusus interessou-se pela sorte dos 2 meninos. Nero devia-lhe o cargo que ocupava no exército, e Antônios Balbus, homem de caráter triste e orgulhoso, seguira por si só seu caminho, afastando-se de todos os parentes. Todas essas lembranças turbilhonavam na mente agitada de Semprônios, e um sentimento semelhante ao remorso invadia seu coração duro. Ele sentia, naquele momento, que a predição de sua mãe se realizara. Aquele filho exilado que 24 anos depois voltava ao teto paterno não era mais uma criança, mas sim um homem de 28 anos, que sabia perfeitamente ser estranho ao coração do pai, que talvez o odiasse, pois jamais manifestara o desejo de vê-lo, jamais lhe endereçara um pedido e apenas naquele momento Semprônios recordou-se de que, durante a permanência de Caius Lucílius em Roma, Nero afastara-se por vários meses, hospedando-se na casa do irmão Antônios. Teria sido essa ausência uma coincidência ou proposital? O velho patrício sentia-se cada vez mais incomodado. Que posição constrangedora lhe estaria destinada diante de seus 2 filhos,
com iguais direitos à sua afeição, mas que ele se sentia incapaz de tratar do mesmo modo? E, se em consideração a Nero ele demonstrasse mais frieza em relação a Caius, o que esse último pensaria? Semprônio suspirou e passou a mão sobre a testa, como se desejasse afastar esses pensamentos desagradáveis. Naquele momento, um ligeiro toque o fez voltar a cabeça. Era a Fábia, que se sentou ao seu lado no banco de mármore. "Por que estás tão preocupado, meu filho?" perguntou a matrona, fitando-o com seu olhar límpido e profundo. "É a escolha de Caius que está te inquietando?" "Não, não se trata disso, minha mãe, pois creio que poderíamos sempre dominar Daphne. Um outro pensamento me obceca. O arrependimento pelo que fiz, talvez remorsos no momento de ter que enfrentar." Semprônios calou-se. "Teu filho exilado? Nero, não é?" disse Fábia com tristeza. "É assim que uma má ação traz consigo sua própria punição. Agora é preciso, ao menos, tentar reparar o que ainda pode ser reparado e recebê-lo com a afeição que lhe é devida. Nero, em criança, era taciturno, tímido e muito vingativo. Enciumava-se por qualquer mostra de afeição por mim dada a Antônios ou a Semprônia, considerando meus carinhos como seu bem exclusivo. Nunca me perdoou por tê-los deixado e, apesar de dissimular sua inimizade, bem que a senti pela maneira com que me evitou quando da minha última visita a Roma. Para mim, foi uma agradável surpresa o fato dele ter consentido em vir. Procura, então, não despertar seu ciúme, mostrando que existe uma grande diferença entre ele e Caius. "Não posso me metamorfosear para agradá-lo", respondeu Semprônios com desgosto. "No fundo, o que lhe faltou? Minha presença e meus cuidados? Tê-los-ia apreciado? Sempre lhe dei tudo o que precisava, e depois de seu ingresso no exército, venho lhe concedendo uma pensão que lhe permite ter uma posição de destaque entre seus colegas. Mas esperemos que seu casamento com uma mulher jovem e bela o faça completamente feliz e que ele esqueça suas antigas mágoas." A matrona meneou a cabeça. "Sei que tal plano agrada a ti e a Drusos, mas temo que vosso grande desejo não dê em nada, pois Drusila ama Cláudius e Nero não ama ninguém. Mas deixemos isso para o momento adequado, pois vim contar-te uma outra novidade. Ontem à noite recebi a resposta de Antônios ao convite que eu lhe enviara, e não é uma boa resposta para ti. Não somente ele se nega terminantemente a te rever, como também me escreveu que, nunca tendo tido pai, ele considera como sua única família os parentes de sua esposa, renunciando também à sua parte na herança." Lívido de cólera, Semprônios ergueu-se de um salto. "Miserável, atreveu-se a isso?" Fábia abanou a cabeça em sinal de desaprovação. "Não te irrites, meu filho, e se razoável, estás colhendo o que semeaste. Antônio sempre foi um menino irritadiço, extremamente rancoroso e orgulhoso. Agora ele está com 30 anos, também é pai e dono de seus atos. É lamentável que seu coração esteja tão cheio de ódio, mas como ele nunca compartilhou de nossa intimidade, não sentiremos sua perda." Semprônios a escutara de senho franzido. Voltando a sentar-se, disse-lhe com amargura: "Os 3 filhos de Júlia em nada se parecem com Caius. Maus, intratáveis como sua mãe, nada os teria feito se afeiçoarem a mim. Aquela Semprônia que, mal saída da infância, fugiu com um antigo escravo. Não é uma imagem viva da mulher sem dignidade nem delicadeza que, sabendo que eu amava outra, não quis me dar a liberdade de escolher?" "Não estou querendo desculpar Júlia", respondeu Fábia, "mas as crianças não tinham culpa, e Lívia é em grande parte responsável pelos dissabores que hoje te atormentam. A rival dela já falecera e os pequenos inocentes tinham o direito de permanecerem no teu lar e de gozar de tua afeição.
Talvez Semprônia não acabasse tão mal se o olhar paterno tivesse velado por ela. Minha pobre irmã era boa, porém fraca. A educação das crianças só provou que ela era incapaz de dirigir personalidades como essas. Mas acho que nossos queridos viajantes devem chegar de um momento ao outro e vou dar uma última olhada nos preparativos. Enquanto Semprônios e sua mãe conversavam, Caius Lucílios e Cláudios passeavam pelo cais do porto, no aguardo da galera que trazia os viajantes e que já se aproximava. Absortos em suas reflexões, os rapazes falavam pouco. Todos os pensamentos de Caius concentravam-se em seu irmão desconhecido, do qual apenas sabia da existência. O nome de Nero era raramente pronunciado e apenas poucos dias antes seu pai lhe contara que ele viria assistir ao casamento. Ainda criança, por vezes Caius estranhava intimamente que seu irmão não se encontrasse ali para brincar com ele, mas despreocupado, logo tinha esquecido. Agora ele o esperava com alegria e impaciência. Trouxera ao porto um dos seus mais belos cavalos, ricamente selado, para oferecer a Nero como presente de boas-vindas. Nem por um instante sequer passou pela cabeça de Caius que seu irmão pudesse não amá-lo, entre parênteses, pois estava habituado a só receber afeto. E, ainda mais, depois de ter recebido um presente tão lindo. Finalmente o navio acostou, lançaram uma pequena prancha e Drusus, apoiado no braço de sua filha e seguido de um jovem oficial, desceu ao cais. Tendo trocado com seu tio e sua prima cordiais saudações e lhes desejado boas-vindas da parte de seu pai e de sua avó, Caius voltou-se e, enquanto Drusila, ruborizada, trocava com Cláudius um furtivo aperto de mão, ele se aproximou do irmão, que tinha parado a alguns passos dali, pálido, olhos baixos e com a mão apoiada no guarda-mão da curta espada com punho de marfim que lhe pendia da cintura. Caius envolveu-o com um olhar sôfrego. Quinéio Semprônios Nero, o filho tanto tempo exilado, era um rapaz de estatura mediana, esbelto e bem apessoado. Seu rosto fresco e regular era emoldurado por cabelos curtos e castanhos. Grandes olhos acinzentados e perspicazes animavam aquela fisionomia agradável e o elegante uniforme militar realçava sua boa aparência, mas a expressão taciturna e o olhar furtivo que, por momentos, ensombrecia seu rosto, denotavam paixões violentas habilmente dissimuladas. Caius, aliás, só percebeu sua aparência exterior. Apertou-lhe a mão e disse com uma cordialidade amigável: Sejas bem-vindo, meu irmão. Ignoro a razão que te manteve por tanto tempo afastado de nós, mas já que finalmente nos encontramos, espero que me estimes como desejo estimar-te. Papai te cumprimenta e incumbiu-me de dizer-te o quanto está satisfeito com tua chegada. Com certeza, respondeu Nero com um sorriso indefinível, e seus olhos brilhantes fitaram intensamente o rosto franco e leal do irmão. Diante daquela resposta equívoca, Caius Lucílios ficou por momentos atônito, mas não teve tempo de formular qualquer pergunta, pois Drusus chamou-o para apresentar-lhe uma pessoa que também chegara com ele, mas que se mantivera modestamente à distância. Meu caro Caius, disse o cego, trouxe a Herculano este jovem que recomendo à tua benevolência, bem como a de Semprônios. Apolônios é um artista talentoso, ao qual já devo várias obras notáveis. Ele tem aqui um parente que gostaria de visitar e, além disso, gostaria que ele esculpisse o busto de minha mãe, o teu e o de tua mulher, para levá-los a Roma. Caius respondeu cortesmente e, a seguir, ajudando Drusus e sua filha a se acomodarem na liteira, voltou para perto de Nero. Apolônios irá de carro com Cláudios, mas pensei que tu gostaria de ir a cavalo como eu. Mostrou os dois magníficos corcéis que os escravos estavam trazendo e disse:
Esse cavalo preto chama-se Águia e foi adestrado por mim. Peço-te que o aceites como um pequeno presente de boas-vindas. Esta égua branca é a que eu monto. Dei-lhe o nome de minha noiva, Daphne. Não poderia ter-lhe prestado maior homenagem. Nero agradeceu friamente e montou. Seu irmão imitou-o e a comitiva se pôs a caminho. Despreocupado e com muito bom humor, Caius Lucílius fazia seu cavalo caracolar, trocando ora um cumprimento com os transeuntes, ora uma palavra com Cláudius ou com o jovem escultor. Nero cavalgava silenciosamente, observando-o de soslaio. Pouco a pouco, uma ruga profunda sulcou sua testa. Era esse, então, o irmão que fizera com que eles fossem exilados, o único com direito ao amor de Semprônios e de Fábia, a quem todos elogiavam, enaltecendo a beleza, o espírito, a destreza em todos os jogos e de quem ele, Nero, teve ciúmes desde que ouvira pronunciar o nome. Quanto mais olhava aquele homem tão belo na sua força atlética, com aquela cabeça digna de um estatuário, com aqueles grandes olhos sorridentes e fascinantes, mais o olhar de Nero se tornava melancólico e uma amargura rancorosa invadia seu coração. Caius Lucílius notara a ruga profunda e a sombria preocupação de seu irmão. Sempre bondoso e carinhoso, desde que não o importunassem ou que o enfurecessem, aproximou-se rapidamente do cavalo montado por Nero e disse num tom amistoso e sincero: Nero, meu querido irmão, apaga as nuvens de tua fronte, pois vens ao nosso lar, onde estão nosso pai e nossa avó, onde te esperam festas e prazeres. Noto que estás preocupado. Por quê? Estás amando alguma mulher que não podes ter? Amado e mimado por todos, Caio só havia experimentado uma tristeza: a resistência de seu pai ao projeto de casamento com Daphne, e, na sua inexperiência da vida, ele nem conseguia imaginar o tipo de pensamento que abalava tão penosamente seu irmão. Nero olhou-o surpreso e respondeu meneando a cabeça: Que ideia! Não amo nenhuma mulher, e em geral não sei o que é o amor, pois jamais ninguém me amou. Ninguém te amou, repetiu Caius, e seu rosto expressivo refletiu uma surpresa incrédula. E nosso pai? E nossa avó? Nosso pai, respondeu Nero com um leve sorriso, mas cuja vibração acerba atingiu desagradavelmente o ouvido de Caius. Acreditas mesmo ou estás me dizendo isso por delicadeza? Não, estou vendo em teus olhos que és sincero, mas não te preocupes, com o tempo tu conhecerás a verdade. Agora, dize-me, qual a data de teu casamento, se tua noiva é bonita, quais as vossas relações e se tendes aqui bons gladiadores? Oh, encontrarás de tudo. Nosso circo está admiravelmente montado e eu mesmo tenho um tigre, um leopardo e um leão que papai recentemente comprou para mim. Gosto de lutar com eles e adoro a sensação de minha superioridade que os faz ecoar sob meu olhar. No entanto, nesses últimos tempos, as feras se tornaram preguiçosas, pois comem demais. Hoje tu verás Daphne, é uma linda criatura, loira e fresca como Hebe. Nota: Hebe, na mitologia grega, deusa da juventude, filha legítima de Zeus e Hera. Por ter o privilégio da eterna juventude, representava a donzela consagrada aos trabalhos domésticos. Mas, realmente, tu és um enigma para mim, Nero. Como se pode deixar de amar as mulheres? Tenho loucura por elas, como também por cavalos. Eu não disse que não amo as mulheres, mas sim que não tenho preferência por nenhuma, respondeu Nero com um meio sorriso. Certamente tu tens muitos cavalos, já que gosta tanto deles. Acho que sim. Vou te mostrar todas as minhas riquezas e espero que façamos ótimos passeios juntos. Tenho, entre outros, dois animais soberbos que estão se restabelecendo.
Um malfeitor assustou-os, eles dispararam e quase eu e Virgília, minha amiga de infância, que conhecerás, fomos mortos. No momento, encontra-se indisposta e não pode sair, mas nas bodas tu a verás. Oh, é uma mulher deslumbrante, clara, de olhos azuis e cabelos acobreados, e, apesar de tudo, tão frágil, tão delicada. Uma verdadeira borboleta dourada. Antes de amar Daphne, eu era apaixonado por ela, mas não quis saber de mim e preferiu casar-se com Marcos Fábios, acrescentou Caius com uma careta amável. Agora, Nero, é a tua vez de me contar como vives em Roma e se é agradável estar a serviço do imperador. O jovem oficial deu de ombros. Serviço é sempre serviço. Quer sejamos escravos por dever ou por destino, aqui e acolá arriscamos a vida sob a ordem de outrem, e é muito mais agradável viver em nossa casa sem outro senhor senão nosso capricho. No entanto, tais encargos são bons para os que não sabem onde se abrigar e para os quais não há lugar no lar paterno. Tocado pela amargura mal disfarçada daquela resposta, Caius Lucílios calou-se, pensativo. Teria tudo dado para saber o que poderia ter acumulado tanta amargura e tanto fel no coração de seu irmão. Sabia que nunca lhe faltara nada, nem ouro, nem prazeres, mas quanto ao sentimento de isolamento, ao seu duro ciúme de filho excluído, Caius não podia compreender. Continuou o caminho em silêncio e, completamente absorto, nem percebeu que passavam pela rua onde Túlia morava. Esta última, que sempre sabia o que se passava na casa de Semprônios, não ignorava o que devia acontecer naquele dia, e postada de modo a não ser vista, esperava ansiosamente a chegada da comitiva. Quando finalmente ela passou, um tremor nervoso agitou todo o seu corpo. Com as mãos ao peito, os olhos queimando, ela só viu o rosto pálido e cansado, os grandes olhos sem brilho do homem sentado, que tinha ao seu lado a imagem viva da loira moça de olhos negros pela qual fora abandonada. Como se o cego tivesse sentido aquele olhar persistente da mulher outrora amada, ele agitou-se nas almofadas, passou a mão sobre a testa como se quisesse expulsar as dolorosas lembranças e perguntou se ainda estavam longe da casa. Um instante mais tarde, a liteira e os cavaleiros desapareceram na esquina e Túlia trancou a porta da loja. Entre parênteses, ninguém deveria transpô-la naquele dia. A seguir, jogando-se de joelhos sobre um escabelo, enterrou a cabeça nas mãos, tentando abafar os soluços convulsivos que a sacudiam. Todo o passado a despertar em sua mente, mostrando-lhe aquele mesmo Druso jovem e bonito, cujos olhos, doravante apagados, brilhavam outrora cheios de amor e de paixão. Viu, depois, aquela bela jovem a qual, habilmente disfarçada, ela, Túlia, levara a serpente que matara sua rival. Cega por seu louco ciúme, ela acreditara, um momento antes, ter visto aquela rival sentada ao lado de Drusus na liteira, esquecendo-se de que Sabina não mais existia e que ela acabara de ver sua filha. Daphne, as bodas, tudo mais fora esquecido naquele instante em que uma paixão avassaladora absorvia inteiramente essa mulher dura e dissimulada, que sabia tão habilmente mascarar seus sentimentos sob uma aparência impassível e um olhar doce e sereno. Tudo é mentira, murmuravam naquele momento seus lábios lívidos. O coração não envelhece, o esquecimento não existe e as feridas da alma não cicatrizam jamais. Quando a comitiva parou diante da casa de Semprônios, este já se encontrava de pé à porta, esperando seus hóspedes. Ele ajudou seu irmão a descer da liteira e estreitou-o contra o peito. A seguir, esquecendo-se de Drusila, voltou-se para um outro que vira chegar e a quem estendeu a mão, hesitando em abraçá-lo. Nero estava pálido e seus lábios tremiam imperceptivelmente.
De olhos baixos, colocou sua mão sobre a do pai que, inclinando-se, atraiu-o para si e beijou-lhe a testa. Não trocaram uma palavra. Caius Lucílius observara aquela cena muda com uma ansiosa curiosidade. Ele sentia que as coisas não tinham corrido como deveriam, mas por que faltavam palavras a ambos? Ele ignorava o que, naquele momento, passava pela mente de ambos, ou seja, na do pai, o frio beijo que dera anos antes na testa do menininho que ele estava expulsando tanto do seu coração como do seu lar. Na do filho, o instante em que aquele homem, cujo olhar duro e colérico lhe causava medo, o carregara e o colocara na liteira sobre os joelhos de Fábia. Na época, ele não sabia que estava indo para o exílio e que seus pezinhos não cruzariam, por um tempo demasiado longo, a soleira da casa paterna, daquela casa onde não havia mais lugar para ele e onde a nova senhoria teria preferido encontrar um réptil venenoso a um dos filhos de sua rival. Nesse ínterim, Fábio apareceu no vestíbulo com um sorriso encantador iluminando seu rosto venerável, quase lhe devolvendo o brilho de sua juventude. Com aquela delicadeza de coração que lhe era peculiar, ela avançou com os braços abertos em direção a Nero, em cuja fisionomia leu as mais díspares emoções. Querido filho, disse ela, seja mil vezes bem-vindo e que os deuses abençoem a hora desse nosso reencontro. A seguir, percebendo pela respiração opressa e o tremor dos lábios a tormenta que bramia no coração do rapaz, estreitou-o contra o seu peito e murmurou, beijando-lhe a face e a fronte úmida. Acalma-te, querido filho, e crê que todos nós temos o desejo de reparar o passado. Tu és tão caro ao meu coração quanto Caius, e teu pai te amará, eu o sinto, à medida em que for te conhecendo melhor. Aquela voz carinhosa, aquele olhar cheio de afeição maternal reagiram de um modo benéfico no coração ferido do rapaz. Recobrando o domínio de si mesmo, Nero acompanhou seu pai e sua avó ao interior da casa.